Pum pum, pum 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 pum. Por onde começar a falar de pum pum? Eu não sei, tem tanta coisa que dá pra explorar e tantos temas que dá pra conversar com base no que acontece no mangá, tantos símbolos, tantas interpretações. Eu acredito que o autor Inio Asano tenha uma visão na cabeça dele do que significa as passagens nonsense na história, o que tem por trás das mensagens que enriquecem as páginas de Pum Pum. Mas eu acredito também que ele dá bastante liberdade para que nós interpretemos como bem quisermos, através das nossas experiências. Porque eu senti muito isso lendo Pum Pum. Eu vi as minhas experiências nos personagens. Eu vi muito de mim em Pum Pum. Eu vi a tristeza, a dor, a solidão, a confusão, as alegrias que eu também vivi e ainda vivo. E as coisas misteriosas, nonsense na história, funcionam como uma página em branco. Não, funcionam como uma página com um desenho em preto e branco e que eu, leitor, devo colorir como eu quiser, com as minhas cores. Sejam elas cores que trazem alguma esperança, cores que trazem dores, cores que trazem as duas coisas, cores que trazem infinitas coisas. Pum Pum é genial desde a sua capa. Parece um mangá infantil. Eu deixei esse livro largado na minha sala e as pessoas que passaram e olharam, minha mãe, minha irmã, pensaram que era mesmo um livro infantil. Afinal, realmente, nós aqui no Brasil, dado o nosso inconsciente coletivo cultural que temos aqui no Brasil, a gente olha pra isso aqui e vê um livro infantil. Só que claramente não é um livro infantil. É um livro sobre infância, um livro sobre crescimento, um livro sobre a dor do crescimento, a confusão, a explosão de emoções e a dificuldade em expressar essas emoções. É a história de um menino cheio de sentimentos crus, virgens, como todos os meninos e meninas, como todas as crianças, mas que não é ensinado por sua família, pela escola, pelos filmes na TV, pelos mangás, pelos filmes pornô, pela sua cultura, pela sua sociedade, a entender esses sentimentos, a processar esses sentimentos, a digerir eles, a fazer sentido deles e crescer com eles, a viver bem com os nossos sentimentos. Pum Pum é a história de um menino que deve lidar com o turbilhão de emoções dentro dele sozinho. E eu me vejo muito nisso. Eu acho que muitos de vocês se veem nisso. Eu acho que muitos de vocês não se veem nisso, mas que quando eu falar as coisas que eu quero falar aqui, você vai se ver nisso. Seja bem-vindo a mais um... Olá pessoal, eu sou o Léo Wan e esse é o Emoções, o quadro em que eu analiso os sentimentos de personagens da cultura pop para que possamos entender melhor a eles e, por consequência, podemos entender melhor a nós mesmos para que possamos nos tornar pessoas melhores. E esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre um mangá. Eu vou falar sobre o primeiro volume do mangá Boa Noite Pum Pum de Inio Asano. Ok, na verdade eu ia falar sobre esse primeiro volume como um todo, mas aí eu comecei a escrever desse vídeo aqui, iniciando pelos sentimentos no primeiro capítulo, claro. E quando eu vi, já deu pra conversar sobre um monte de temas e conceitos só explorando o primeiro capítulo da história. Esse mangá é incrível. Se você não conhece e quer comprar, compre pelo link aqui na descrição. Eu indico porque eu gostei muito. E usando esse link aqui embaixo, você ajuda a manter esse canal aqui em pé e cheio de sentimentos. Nós não construímos e não consumimos uma cultura que nos dá bons exemplos de como viver com os nossos sentimentos de maneira saudável. A história do Pum Pum começa e tudo o que ele quer é que os pais se entendam melhor entre eles e que entendam melhor a ele. Pum Pum é um menino que não tem acolhimento emocional em casa. Ele tá na escola e chega uma menina nova na sala, Aiko. Ele se apaixona pela Aiko. Logo depois, o professor pede como lição de casa para os alunos escreverem uma redação sobre o sonho de vida que eles têm. Ele diz como todo mundo deve ter alguma coisa que quer fazer quando crescer. Na volta para casa, Pum Pum segue Aiko e eles acabam conversando. Ela fala como um dia vai acabar o petróleo na Terra. A natureza vai ser destruída. A Terra vai ficar inabitável e a humanidade vai acabar. Pum Pum só observa e absorve. Nesse momento, na mente e no coração de Pum Pum, se forma uma sopa de sentimentos que incluem 1. A paixão dele por Aiko. 2. A pressão para ter um sonho, para saber quem que ele quer ser quando crescer. E 3.
O medo ao racionalizar que um dia a humanidade vai acabar. Talvez não do jeito que a Aiko diz, mas ele vai acabar. Ele vai morrer um dia. As pessoas que ele ama vão morrer um dia. A percepção de sua mortalidade e da mortalidade das pessoas tomam também o coração de Pum Pum. Essa sopa de sentimentos borbulha em Pum Pum. E ele quer chorar. Pum Pum chega em casa com esses sentimentos fervilhando como um caldo incandescente dentro dele. E o pai tá gritando pra televisão enquanto assiste a um jogo de beisebol. Ele depois grita pra esposa trazer uma cerveja. A esposa grita de volta que não tem mais cerveja. Eles discutem, eles gritam um com o outro, eles brigam. Eles não dão atenção a Pum Pum. Eles não dão atenção à sopa incandescente de sentimentos dentro de Pum Pum. Eles não têm o discernimento pra perceber como um menino, uma criança, precisa dessa atenção. Pum Pum tem a sopa lá dentro, mas ao chegar em casa, essa sopa não é assoprada, cuidada, zelada, nutrida pelas pessoas que deveriam fazer isso, que deveriam ser responsáveis por isso. Pelo contrário, os pais reforçam um exemplo de duas pessoas que não conseguem se entender emocionalmente, que se comunicam através de gritos, que não constroem pontes de transmissão de sentimento entre eles, e sim muros que afastam cada vez mais um do outro. Que provavelmente tiveram também esses modelos quando crianças, esses modelos reforçados pela cultura e aí reproduzem isso. Provavelmente o pai e a mãe de Pum Pum também sofreram quando criança quase que exatamente o que ele sofre hoje. Sofreram com a negligência emocional de pais e de uma cultura que não os ensinou a abraçar as emoções e confusões que essas emoções e sentimentos dispersam, que os ensinou a esconder essa sopa fervente debaixo do tapete, que ensinou a deixar ela acumular e esquentar e ferver e sair apenas de uma forma, dessa forma. Pum Pum, nesse momento da história, tá entuchando a sopa borbulhante de sentimentos dentro dele, debaixo do tapete que existe em seu coração. Assim como seus pais provavelmente fizeram na infância deles. Sentimentos dos pais que ferveram e borbulharam por uma vida. Sentimentos dos pais que eles tiveram desde crianças, mas aí eles cresceram e os sentimentos continuaram a ferver, a borbulhar e fizeram isso por uma vida inteira e agora escapam através de episódios como esses, episódios de raiva e de violência. No livro The Heart of the Soul Emotional Awareness, que citei também no meu terceiro vídeo da série Entendendo Masculinidade, os autores Gary Zukav e Linda Francis definem raiva da seguinte forma: a raiva impede o amor e isola aquele que tá com raiva. É uma tentativa e geralmente bem sucedida de afastar o que a pessoa mais quer, se conectar e ser compreendida. A raiva é a agonia em acreditar que você não é capaz de ser compreendido, que você não merece ser compreendido. É um muro que separa você dos outros. E é isso que os pais de Pum Pum fazem rotineiramente. E é isso que eles estão ensinando a Pum Pum. Pum Pum, é assim que você processa o turbilhão de sentimentos que existe dentro de você. É não falando sobre eles, é deixando pra lá. Mas claro, eles vão precisar sair uma hora, e o jeito que eles saem é assim, através da raiva, através da gritaria por uma cerveja que acabou, é afastando as pessoas de você. Essa é a lição dos pais para Pum Pum, sem nenhuma das partes sequer perceber que é isso que tá rolando. Eles fazem, o coração aprende, o coração reproduz e você nem fica consciente de que é isso que tá rolando. O pai entra no quarto de Pum Pum naquela noite com um galo na cabeça. A raiva virou violência física e ele tenta se conectar com o filho. Ele dá um telescópio pro garoto. E isso é legal. É a forma que ele diz como tem carinho pelo menino. Mas pela minha experiência, e lendo o mangá depois também, isso tá longe de ser o suficiente, bem longe. Pum Pum aqui não precisa de um telescópio. Ele precisa de um pai que pergunte como foi o dia dele, como ele se sentiu. Ele precisa de um pai que olhe pro filho e perceba como aquele menino tá triste, tá vulnerável e que dê conforto emocional pra ele. Ele precisa de uma mãe que faça o mesmo. Mas não é isso que Pum Pum tem. Eu já vi muita gente falando por aí, no mundo real.
O meu pai não consegue demonstrar afeto, mas ele tem o jeito dele, quer fazer tal coisa. Eu sei que ele me ama, é só difícil pra ele demonstrar, mas ele não precisa. Eu sei que ele me ama. E isso pode ser verdade. Ele te ama, mas isso não basta. O quão covarde é colocar no ombro de uma criança desamparada, imatura, que tá só começando a sentir coisas, o fardo de ter que ler o pai ou a mãe e entender e fazer sentido do que pra eles é demonstrar amor. Não é responsabilidade da criança isso. A criança deve ser ensinada habilidades emocionais pelos pais. E não os pais que devem esperar que os filhos entendam eles emocionalmente, sendo que esses sequer se dão ao trabalho, em primeiro lugar, de cumprir a sua responsabilidade de guiar emocionalmente o filho. Afinal, é um ciclo que se repete. Os avós ensinaram esses pais que, portanto, não têm inteligência emocional e aí não ensinaram os seus filhos. Filhos que depois viraram pais que não têm inteligência emocional e não sabem ensinar os filhos, que vão virar pais e assim segue. Pum Pum aqui tá cada dia mais perto de se tornar um pai exatamente como são os seus. Tanto que aqui, Pum Pum olha pro telescópio e sonha. Sonha em ir longe. Longe de tudo isso. Sonha em quando crescer. Estudar o espaço, quem sabe. E assim, assim a humanidade talvez possa escapar da destruição. E daí a Aiko pode gostar dele. Olha só. Você percebeu o que aconteceu? O Pum Pum resolveu na cabeça dele, resolveu logicamente o turbilhão de emoções que ele estava tendo. Não? Ele resolveu o problema da pressão de o que ele quer ser quando crescer, né? Ele sabe o que ele quer. Ele vai estudar o espaço. Ele resolveu o medo da morte. Estudando o espaço, ele e a humanidade, ele e toda a humanidade podem escapar. E ele resolveu a sua paixão por Aiko. A Aiko vai se apaixonar por ele se ele salvar a humanidade. Pum Pum criou pra si mesmo uma luz no fim do túnel. Ele esfriou, deu uma esfriadinha na sopa que estava fervendo dentro dele. Ele esfriou a sopa, mas ele não tomou a sopa, digeriu ela e fez sentido dos seus sentimentos e aprendeu a viver com eles. Ele não botou pra fora e externalizou o que ele sente, pois como eu disse antes, nem a mãe e nem o pai criaram um ambiente familiar propício para isso. Ele resolveu o problema na cabeça dele, sozinho, sem ninguém. E isso só aumenta a sua sensação de solidão, de desamparo, de que ninguém gosta dele a ponto de se preocupar emocionalmente com ele. Ele criar uma solução lógica para os seus sentimentos, para os sentimentos que ele tem no coração, funciona. E é importante também. Agora ele tem um objetivo e ele tem um sonho. E isso é maravilhoso mesmo. Mas por outro lado, ele também envia para ele mesmo uma mensagem. Pum Pum apenas resolverá as coisas sozinho em sua vida, pois ninguém se importa com Pum Pum. Seus pais, as pessoas que na teoria mais amam ele, não se importaram. Então, por que alguém se importaria? Aqui, Pum Pum tá dando um pequeno passo para se sentir ainda mais sozinho. Um pequeno passo que diminui ainda mais a sua autoestima, a sensação de que ele tem valor dentro de si. E aí, Pum Pum acorda no dia seguinte. Naquele momento ele até se sente bem, pois ele esfriou, através da lógica, a sopa de sentimentos em seu coração. Mas aí, ele desce as escadas e a casa tá destruída. A sua mãe tá no chão machucada. O pai disse que foi um ladrão. Claramente foi mais uma noite de duas pessoas que não sabem colocar sentimentos pra fora de uma maneira saudável e externalizam eles de maneira tóxica. Duas pessoas que quando criança provavelmente aprenderam a esfriar sozinhos e através de argumentos lógicos a sopa de sentimentos fervendo dentro de seus corações. Duas pessoas que acumularam esses sentimentos, pois a sopa volta a ferver. Pum Pum olha aquilo. Ele não entende, mas ele vai entender. Ele vai entender porque a sua vida tá a cada dia levando ele mais perto para esse mesmo futuro que os pais. Os sentimentos de Pum Pum no início da história
é a fundação de quase tudo que vem pela frente na narrativa. No mangá, a gente cruza com diversas pessoas que têm dificuldade de expressar os seus sentimentos de forma saudável em uma cultura que promove exatamente a supressão desses sentimentos, pois só assim a gente pode crescer. É isso que falam pra gente. Eu leio Pum Pum e eu vejo a minha história. E eu vejo como eu passei também por coisas parecidas, como eu também lidei com muitos dos meus sentimentos criando realidades lógicas em minha mente sozinho, pois no fundo eu não sentia que ninguém queria saber dos meus problemas, do que eu sentia. Eu sentia que os meus sentimentos não importavam e que, por tabela, eu não importava. Mas isso não é verdade. Se você se sente assim, isso não é verdade. Os seus sentimentos importam. Você importa. Os pais de Pum Pum são negligentes emocionais. Eles que se tornam pequenos toda vez que negligenciam um menino tão repleto de sentimentos dentro de si. Eles têm medo dos sentimentos de Pum Pum. A nossa cultura nos ensina a ter medo do que a gente sente e do que os outros sentem, e esconder isso e deixar isso sair pela raiva e pela violência. Ler Pum Pum é ler como eu sou assim, como a nossa cultura nos ensina a ser assim e como eu não quero ser assim, como eu quero perceber o meu valor, perceber o valor dos meus sentimentos e perceber que as pessoas querem saber sim o que eu sinto, porque elas também sentem, porque você também sente. Não importa o quão abandonado e chutado foi os seus sentimentos. Eu tô falando que eles importam sim. Você é especial. E dividir o que cada um sente, dividir com o outro o que torna cada um de nós especial, é o que vai um dia realmente salvar a humanidade da nossa destruição. Eu gosto de acreditar nisso. Se ficou curioso e for comprar Pum Pum, faça pelo link aqui na descrição, pois ajuda a manter esse canal de pé e sempre com conteúdos cheios de sentimento. Você pode clicar aqui para aprofundar o seu conhecimento em conceitos que eu levantei nesse vídeo assistindo a série do canal Entendendo Masculinidade, e aqui para os sentimentos do All Might de My Hero Academia. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo Wan e até a próxima.